A paz do Senhor, igreja. Amém. Enfim, chegamos aqui, o grande dia. O grande dia, o dia que o Senhor tem marcado nas nossas vidas e conta conosco, não é? E eu dou glória ao nome do Senhor pela tua vida, porque quando eu vi um tempinho a chuva, eu confesso que eu não me abalei. Eu pensei, vai vir quem tiver um compromisso com o Senhor. O compromisso não é comigo, o compromisso não é com as transformadas. O compromisso é com o Senhor. Então, eu fiquei bem descansada. Eu quero que você se sente. Pode estar sentado? Eu quero agradecer aqui e fazer menção, particularmente, à nossa igreja ali em Miguel Pereira, que está se fazendo representar. Obrigada, Ana. Obrigada. Porque é serra, é distante, é perigoso, né, com esse clima, mas a Ana é guerreira, e ela está aí, glória a Deus por isso. Eu vou te dizer, eu não sei nem por onde começar. Ou eu vou começar por aqui, por este livro. Eu não vendo livro, gente, eu não sou autora, a minha filha que é. Aqui, ó. Mas esse aqui é um livro de cabeceira, sabe? É um livro que eu não sei há quantos anos atrás, talvez 6, 7 anos atrás, né, pastor? Foi distribuído para os pastores das nossas igrejas. Chama-se Purificação e Glória Estão Vindo, né? Sim, antes diz assim, julgamento na casa de Deus. Vou repetir, julgamento na casa de Deus. Purificação e glória estão vindo. Então, esse aqui é um livro que é de Jeremias Johnson. É um livro que eu vira e mexe, eu estou lendo, porque eu não posso esquecer disso aqui. É muito importante. E se você não tem, eu não ganho nada, não. Sabe o que eu ganho? É o teu compromisso com Deus. É isso que eu ganho. Então, vale a pena. E um outro que foi, assim, um presente de Deus para mim, que foi anteontem, na verdade, que eu ganhei, que é do pastor Michel Piragini, aqui da Igreja Batista em Curitiba, que diz comportamentos tóxicos. Como vencer pecados recorrentes? Ele nem sabe, ganhamos ontem, anteontem eu já estou aqui, ó, fazendo propaganda dele. É maravilhoso. Se você é candidato ao céu, leia a Bíblia, ore, jejue e tenha estes livros que eles vão te ajudar a fugir da nossa carne. Eu tenho que fugir de mim mesma, gente. Não tenho que fugir de mais ninguém, a não ser da própria Luciene. E ela dá um bocado de trabalho, sabe? A Luciene me dá muito trabalho. Então, eu estou aqui para falar, como o Senhor tem me ordenado, sobre arrependimento. Porque a gente vê a situação que o Brasil se encontra. Volto a falar, a gente vê o Brasil porque a gente mora no Brasil, porque a gente é brasileiro. Mas a verdade é que todo o mundo está assim, não é? Todo o mundo está assim. Será que o que isso quer dizer? Eu sei que você já sabe a resposta. É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Então, só tem um caminho para a igreja de Jesus, que tem o objetivo de morar no céu, é estar alinhada com o céu. E é fácil isso, aspas, né? Porque nós temos a Bíblia. E o Espírito Santo, que nos ajuda, né? Nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, ele está sempre ali à nossa disposição. Então, acabamos de fazer a oração pelo Brasil, e nós sabemos que o Brasil está nas mãos da Igreja de Cristo Jesus. Seja qual for o resultado que a gente venha a ter, de hoje em diante, o grande culpado sou eu e você. Porque nós representamos o céu aqui na terra. Nós representamos o céu aqui na terra. Amém. Nós somos representantes do céu.
Portanto, a nossa presença, a nossa influência tem que fazer alguma coisa com este Brasil que perdeu o rumo. Amém? Então, a gente ora pelo Brasil, mas não pode se esquecer de que a resposta está aqui, está aí. Agora, antes ainda de fazer a leitura da palavra, eu vou falar para você sobre um comentarista que é bem importante, e eu li uma frase dele que eu falei, vou repartir essa bênção com os meus irmãos. Fala de Tozer. Tozer morreu em 1963. Então, você veja que não está tão longe assim. Ele foi um renomado pastor, escritor e pregador cristão norte-americano da Aliança Cristã e Missionária. Preste atenção. Tozer ficou famoso por sua profunda vida de oração, defesa da santidade e críticas severas ao cristianismo superficial. Eu vou ler de novo para você. Tozer foi pastor, escritor e pregador cristão norte-americano da Aliança Cristã e Missionária. Ele ficou famoso por sua profunda vida de oração, defesa da santidade e críticas severas. Não eram críticas, eram críticas severas ao cristianismo superficial. Lindo, eu achei. Em uma de suas frases, Tozer afirma: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Me dá vontade de me meter debaixo da cadeira de vergonha. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Se eu sou santa, eu tenho que buscar uma vida de santidade. Amém? E também, um outro é Gregory Friesel, que diz, ele é o autor do livro Retorno à Santidade. E ele declarou, em uma de suas frases, até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Eu acho que eu já poderia sentar. O silêncio de vocês diz isso para mim. Porque isso é confronto. Isso é confronto. Nós queremos orar, repreender, fazer, acontecer, mas com uma vida, e eu estou me incluindo aqui, mas com uma vida cristã rasa. Uma vida cristã que seja boa para mim. Até onde eu posso ir, é até onde me convém. E cada vez mais a sociedade está nos empurrando para esse lugar, não é? Eu tenho os meus direitos e cada vez mais a igreja e a palavra de Deus, segundo eles, vai perdendo a força de nos influenciar. Mas como cristãos, nós vamos até o fim, buscando a santidade em Deus, porque nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para ser luz, não é? E nesse momento, mais do que nunca, a luz precisa brilhar. Agora sim, eu quero que você, pode estar sentado mesmo, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos estar lendo. Deixa eu tirar isso daqui, porque eu não estou acostumada com isso. Vou me enrolar.
Êxodo. Êxodo diz para nós o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. É o versículo 1? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Misericórdia. Misericórdia. Arão nos deixou com uma decepção enorme. Arão aceitou que o povo falou para ele de uma forma tão rápida. Uma forma tão rápida. O povo chega, traz uma palavra para Arão e ele não questiona em momento algum. Ele simplesmente aceita o que o povo está falando. É difícil para mim falar isso, mas é preciso falar. Porque o retrato da igreja que nós vemos hoje, eu sempre tive isso aqui, não sei se meu esposo lembra, mas sempre que eu tenho ocasião, eu coloco esse bezerro introduzido no nosso meio. O povo, não aquele povo, o povo. Somos os mesmos, constituídos de carne e osso. Fomos gerados em pecado. Não é assim que a Bíblia nos mostra? Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Porém, nós fomos resgatados, e por bom preço. E por bom preço. Preço de sangue. Então, esta Luciene não tem mais a ver com a Luciene que vive atrás de um bezerro para adorar. Porque quando eu nasci de novo, o meu espírito foi recriado em Cristo Jesus. E esse espírito recriado vive em busca do Espírito de Deus para estar conversando com Ele em línguas. Por isso nós falamos em línguas. Porque o Espírito Santo fala, até as nossas orações que a gente fala com a nossa língua, com o nosso idioma, a Bíblia diz que Ele traduz com gemidos inexprimíveis, amém?
E enquanto eu estou orando em línguas, eu estou orando o que eu não sei com a minha mente humana. Mas o Espírito de Deus, no meu espírito, sabe o que está sendo falado. Então eu tenho uma condição de vida completamente diferente desse povo que saiu do Egito. Mas a verdade é que quando a gente faz essa leitura, a gente fica, pelo menos eu, pasma. Como assim? Como assim? Este tal homem, Moisés perdeu o nome, que nos tirou do Egito. Cadê ele? Como ele sumiu, desapareceu? Presta atenção, igreja. Nós queremos adorar. O povo fala para Arão. Não é bonito isso? Gente, que lindo. Nós queremos adorar. Como esse homem sumiu, vamos fazer um Deus para a gente adorar. E de pronto, nós lemos que de pronto, Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, aquele que viu tudo que Deus fez no Egito, testemunha ocular. Moisés, quando foi chamado, Moisés disse para Deus, eu não posso ir porque eu sou pesado de língua. Uns estudiosos dizem que ele devia ser gago. Então Deus disse para ele, chama teu irmão. Ou seja, Arão participou de tudo. Arão participou de tudo. Mas Moisés não está aqui e o povo quer adorar. É lindo quando o povo quer adorar. Eu me pergunto, por que o povo quer adorar? Porque serve qualquer coisa? É para trazer uma consciência leve? Tirar peso? Pode ser que sim. Eu não estou julgando, mas alguém que diz que quer adorar por querer adorar, olha que lindo, parece lindo. Como é hoje. Não mudamos. Não mudamos. Então, a Bíblia mostra para nós que Arão pede para que tragam ouro, tragam as argolas das suas esposas, dos filhos, das filhas. E aí eu fiz questão de ler bem devagar o próximo versículo, por favor, queridos, que diz que, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Quando deram para Arão, o que aconteceu? Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro. Arão trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Como se fosse pouco, o povo, quando viu e disse, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, não foi mais o Deus Todo-Poderoso. Foi aquele bezerro de ouro. E não para por aí a desgraça, ela continua. Então, Arão vendo isso, Deus da glória, misericórdia. Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. E fez ainda uma proclamação, amanhã haverá festa a quem? É inconcebível. É inconcebível. Isso não partiu do povo. Isso partiu de Arão. Partiu de Arão. Que dor. Como nós somos miseráveis.
Eu não estou aqui criticando o Arão, nem esse povo. Eu estou aqui apenas para mostrar que nós somos essas pessoas, embora tenhamos o Espírito Santo, embora tenhamos um espírito recriado, nós ainda fazemos isso de uma forma ou de outra. Dentro de nós, cada um, em algum momento, se manifesta um bezerro de ouro para a gente adorar. Se nós não estivermos vigilantes, a hora que a proposta do bezerro vier, nós vamos nos prostrar. E isso é uma coisa que ninguém pode vigiar para o outro, é pessoal. Porque a proposta vai vir para mim, do jeito que veio para Arão. O Arão podia falar, vocês que se virem, vocês querem adorar, vocês querem o quê? Então volta para o Egito, faz o caminho de volta, faz sozinho. Eu vou ficar aqui esperando, meu irmão, o profeta de Deus. Mas ele queria cuidar do povo. Era essa a intenção dele? Não sei. Ele ficou com pena do povo? Então eu fico com pena do povo e peco contra Deus? É isso? Eu estou fazendo esse caminho para você entender como a gente consegue fazer com que as mãos de Deus fiquem atadas. Deus é amor, Ele é, não tenho sombra de dúvida. Deus tem um plano perfeito, também não tenho sombra de dúvida. Mas Ele deixou para nós o livre-arbítrio. Então, vamos dar continuidade aqui, para ver o que aconteceu. Como é que vai essa história? Como é que ela vai se conduzindo? Versículo 5 me deixa apavorada. Versículo 5 me deixa apavorada. Então, ele continua lá com as festas dele, e aí, Deus que tudo vê, eu não mandei botar ali, não tem problema, mas Deus que tudo vê, Deus diz para Moisés, desce, porque o povo lá se perdeu, desce. Aí, olha como que Deus já se dirige a esse povo. O teu povo, que você tirou do Egito. Sabe? O povo não me quer? É bem assim, né? O povo não me quer? Então, é o teu povo. E você tirou. Foi Moisés que tirou o povo do Egito? Foi, gente? Em momento nenhum. Não fosse a mão de Deus se manifestando. E Moisés não fez questão. Moisés não queria essa glória, não. Moisés não queria essa glória. Mas o povo chegou no nível que Deus diz para Moisés, vai e desce, porque o teu povo, aquele que você tirou do Egito, Deus já estava cansado, Deus já tinha desistido. Irmãos, igreja, Deus desiste de nós. Se nós desistirmos dele, ele vai desistir de nós. Ele deixou livre-arbítrio. Eu me conduzo sabendo que ele está olhando, sabendo que eu vou ter que prestar conta, sabendo que eu tenho um dia para a minha vida terminar, eu não sei quando é, a volta de Jesus eu não sei, a minha irmã, querida irmã Vanderly, que estava aqui outro dia, já não está mais. Amada do Senhor, mulher de Deus, em 30 dias descobriu uma enfermidade, foi para a glória. Podia ser eu. Podia ser eu. Pode ser ainda eu amanhã ou depois da manhã. Porque a vida é assim. A vida é assim. Então eu tenho que viver a minha vida me examinando, chorando, brigando comigo. Luciene não faz assim. E eu me encho de razão
para querer reagir daquela forma, do jeito que esse povo se encheu de razão. Aquele tal homem, cadê ele? Foi embora? Eles tinham razão? Era ele que nos conduzia, ele foi embora, vamos dar o nosso jeito. Nós sempre teremos essa tentação de dar o nosso jeito. Porque, afinal de contas, nós nos justificamos dentro do ambiente, do momento que estamos vivendo. Mas Deus tudo vê. E em nome de Jesus, eu não quero viver nunca para que Ele diga, é teu povo, a Luciene é teu povo. Não, eu sou povo de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Então, Deus diz isso para ele, vai e desce, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. O povo se corrompe. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido. O adornou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Que agravo esse povo fez ao Deus Todo-Poderoso. E nós estamos vivendo diante de um povo, de uma geração, porque isso não é igreja de bom sucesso, não é Assembleia de Deus, isso é a igreja. A igreja é uma. A igreja é uma. A igreja tem se corrompido. Temos, sim, feito bezerros de ouro. Temos enfeitado esse bezerro de ouro. Mas como assim, irmão? A gente vai para adorar. A gente vai para adorar. Não importa quanto estão cobrando, a gente quer adorar. A gente quer adorar. A gente examina o que acontece, o que deixa de acontecer, o que motiva. Não, a gente só quer adorar. Que mal é nisso, irmão, você larga de ser chata. Deixa a gente adorar. E aí a gente quer que Deus haja no Brasil. A gente quer bênção para o Brasil. Os políticos não têm aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tenho. Eles não conhecem a verdade, por isso eles vivem na mentira, na tramóia. Porque eles não conhecem a verdade. Eu conheço. Então, hoje, eu quero me arrepender dos meus pecados para que eu que conheço a verdade que liberta, peça perdão pelos pecados de quem não conhece. Mas o Brasil não pode se perder nas mãos de Satanás. Como igreja, nós precisamos entender, esse povo pecador, corrupto, não quero saber o que ele faz. O que eu quero saber é que eu vou me arrepender diante do altar do Senhor para dizer, perdoa o Brasil. Nós estamos no mesmo barco. E não é porque eles estão no nosso barco que ele pode afundar. Eles estão no mesmo barco, eles não prestam, eles são isso, direita, esquerda, centro, não quero saber de onde está, eles são brasileiros, vivem no Brasil, são autoridades do Brasil. Então, querendo ou não, nós estamos no mesmo barco. E é meu dever não deixar esse barco afundar. Porque eu tenho consciência do poder das trevas. Eles não têm. O Deus deles é Mamon. Acho que eles vendem até a mãe por dinheiro. Eu e você não. O barco vai afundar por causa disso? Não. Meu convite para você nessa minha palavra é, em nome de Jesus,
Pegue o pecado de todos esses ímpios. Traga sobre o seu joelho as suas orações e diga: perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. É a única forma do Brasil sair. É a única forma que a gente tem de ver uma igreja genuína. Não uma igreja que está procurando bezerro para enfeitar. Através do arrependimento pelo Brasil, a igreja ocupa o seu lugar de entender que é preciso se arrepender. Eu me arrependo. Tive uma crise enorme, irmãos, essa semana. Porque eu falei aqui na segunda-feira, vamos cavar lá dentro, porque o lugar do perdão não é na superfície. Me perdoa por tudo, Senhor, pelos todos os pecados, pensamentos, palavras e obras. Que lindo, que romântico. Desça fundo até achar o teu pecado de verdade. O Espírito Santo se move em nós, a gente não canta. E enquanto a gente está com aqueles pecadinhos, o Espírito Santo está dando inquietação, insatisfação. E eu já entendo, porque eu tenho ele na minha vida, glória a Deus. Está errado, eu acho que ainda tem mais pecado. Até que eu lutei tanto que eu achei onde é que estava. Tem que ter trabalho. Não. Você tem trabalho com tudo e não quer ter trabalho para achar o teu pecado? Para poder botar diante do Senhor e pedir perdão? Tem trabalho, tem que ser perseverante. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, até você achar o pecado. E eu achei. O grande, né? Tem um monte, mas tem um que é o maioral. Achei. Quando eu achei, minha reação, isso aqui é lugar de arrependimento. Eu disse, eu não quero liberar esse pecado. Deixa ele aí, escondido, está lá no fundo. Eu vou dando o meu jeito na minha vida cristã aqui e vamos que vamos ver até onde a gente vai. E o Espírito Santo trabalhando, inquietação. Eu olhava de novo para o pecado, eu acho que eu vou ter mesmo que tirar. Até porque foi a minha sugestão para a igreja, né? Como é que eu vou ficar com ele? Mandei zap para a amiga, estou com problema aqui. Achei o pecado, mas não quero liberar. Me ajuda em nome de Jesus. Não é fácil não, igreja. E é por isso que a igreja está essa coisa horrível. Eu não falo da igreja que vai morar no céu, não fica, está falando da noiva. É a noiva misturada. É a mistura. Eu não estou falando da que vai, eu não estou falando da santa. Não estou falando da que vai morar no céu. Eu estou falando da mistura que está se preparando, achando que vai. Candidata. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos, então não sou eu, amém? Estou só lembrando. Então, enfim, eu vi que não dava para brigar com o Espírito Santo. Eu vou ter que abrir mão desse pecado. E pedir, Espírito Santo, me ajuda, porque é muito difícil. Espírito Santo, você sabe que eu tenho razões para ter esse pecado. Quer ver as minhas razões? Comecei a dar os nomes. Olha para isso, olha para isso, olha para aquilo ali. Então, eu tenho razão. Tipo assim, para simplificar, para fazer ficar claro, para ajudar aqui o entendimento. A Bíblia diz para nós assim, Jesus, se alguém te mandar caminhar 1 milha, o que você faz? Caminha 2. Aí tu vai nas 2, pela graça. 2 milhas. Opa, cheguei às 2 milhas. Aí tu descobre que tu tem que ir na 3ª. Tu descobre que tem que ir na 4ª. Pois não tem fim, não? Se não tem fim, eu vou botar meu fim. Eu vou botar meu fim. Foi um exemplo para ficar claro. E aí o Espírito Santo vem e fala assim, porque Ele é nosso amigo.
Glória a Deus por isso. Aí ele diz assim, mas não foi dito que seriam só 2. 2 foi só um exemplo. A segunda milha foi só um exemplo, minha filha. Não queria te dizer que você ia caminhar só 2, não, bobinha. Você vai caminhar quantas milhas for necessárias, por amor. As outras milhas são por amor a mim. Caminhe. Caminhe. Então, a minha vida, por isso que eu digo, é pessoal. Eu tenho que demonstrar o meu amor ao meu Senhor. O tanto que eu amo o meu Senhor. Vale a pena caminhar? Vale a pena? Vale a pena passar frustrações, abrir mão de coisas? Porque Ele pede coisas. Ele pede coisas porque nós estamos sendo testados. A gente não pode achar que a gente vai para o céu porque é bonitinho. Não é isso. É uma estrada que a gente tem que caminhar. Lembra a estrada de Jesus? Estrada de dor, de confronto, de traição de amigos. Mas a gente não quer nada disso na nossa vida. Seguidores de Jesus é isso. É passar por tudo isso. A gente não pode querer arrumar um bezerro e dizer que está adorando e faz de conta que Deus não está entendendo o que eu estou fazendo. Como não? O Senhor falou, este povo... Sabe qual foi o fim do povo? Deus falou para Moisés, mata o povo. Mata o povo. E eu digo misericórdia, Senhor. O triste desse texto é o versículo 21. Lá na frente, depois das tábuas quebradas, quando Moisés chegou, quebrou, ficou irritado, porque viu o bezerro. Aí diz o versículo 21. E depois, Moisés perguntou a Arão, o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Bora ler de novo? Depois Moisés perguntou a Arão, depois que Moisés viu aquilo tudo, depois que ele quebrou, que derreteu, ele pergunta para Arão, o que foi que esse povo fez a você, Arão, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Gente, não era o povo que era o pecador? Mas a responsabilidade é nossa. Nós que temos o entendimento. Você entende como nós vamos santificar o Brasil? O povo quer qualquer coisa. Mas Moisés vai para Arão. Porque Arão teve uma saída terrível, né, de feia. Parece que não conhecia um homem de Deus. Não, você sabe que esse povo é duro, esse povo, você conhece eles. Pediram, trouxeram ouro, eu joguei no fogo. Nem minha neta de 8 anos dá uma resposta, vai ser convencida disso. Eu peguei o ouro que eles trouxeram, joguei no fogo e saiu isso aí. A Bíblia diz, versículos anteriores, que ele trabalhou com a mão dele. Ele fez. E falou uma meia-verdade para o irmão. O povo queria. Pediu para fazer um Deus para eles, pediu.
Mas quem deu a ideia do ouro e quem trabalhou o ouro com boril foi ele. E por isso, porque nada passa aos olhos de Deus, Moisés perguntou: o que foi de tão ruim que esse povo te fez? Porque você amaldiçoou eles. O seu posicionamento, Arão, é que fez com que eles fizessem o altar, sacrificassem, dançassem, comessem, declarassem que aquele era os deuses deles. Então, quem retém o conhecimento, que somos nós, temos que conduzir aqueles que não entendem nada do Senhor, que são cegos. Eles são cegos. Eles não conhecem o nosso Deus. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm uma voz profética no meio deles. Então, são corrompidos. Mas nós, se não estivermos intercedendo pelo Brasil, saiba a igreja de Bom Sucesso e quantas ouvir, que nós vamos estar levando o mal para o nosso país. Se a igreja se omitir, ela leva o mal. Ela leva o mal. Porque nós podemos, não vamos fazer eles ficarem salvos, mas vamos nos colocar no lugar deles e implorar misericórdia ao Senhor. Hoje, diante da situação em que o país se encontra, os ministros, a liderança, deveriam estar chorando de joelho, como a Bíblia manda. Chorem, sacerdotes, chorem, porque o momento é cruel e nós não temos tempo. O relógio não para. Nós precisamos acordar para estar intercedendo por esta nação. Eu vou interceder pela nação primeiro, lembra o que eu falei? Acha o teu pecado. Acha o teu pecado. Se você disser que você não tem pecado, a Bíblia diz que você está fazendo Deus mentiroso. Acha o teu pecado. Coloca diante do Senhor, falando: Senhor, me ajuda. Eu sozinha não consigo. E Ele está ali para nos ajudar. Ele só está esperando que a gente fale isso. Mas nós temos que liberar para Ele: me ajuda aqui, na minha ira, na minha contenda, na minha língua desenfreada, no meu pensamento de mal a respeito do outro. É a inveja. São tantas coisas, gente. Cada um tem um. Somos nós, não estamos no céu, não. A gente está na terra. Isso é comum. É comum vir da nossa natureza, mas também é comum eu dizer: eu te repreendo porque eu nasci de novo. Não é? A palavra de Deus é linda quando ela diz: o pecado não vai ter domínio sobre vocês. Usa essa palavra em nome de Jesus, e a palavra de Deus profetiza isso na sua vida. Porque o Senhor está vendo tudo. Como ele disse para Moisés: o povo está adorando, mas desce lá que o teu povo. Eu não sei que adoração nós estamos entregando ao Senhor. Mas que a misericórdia dele nos alcance. Para que quando a gente entrar na presença dele, necessariamente não tem que ser na igreja. Eu não posso ser crentinha dentro da igreja e dentro de casa ser trevinha. Eu tenho que ser santidade. Uma vida de santidade aqui e principalmente dentro da minha casa. É lá que eu tenho que ser. É lá que eu tenho que falar com Deus. É lá que eu tenho que entregar meus louvores a Deus. É lá. É na minha casa. É lindo estar congregado e adorando ao Senhor. Mas aqui
é o reflexo do que eu faço lá. Porque se eu só faço aqui, eu sou hipócrita. E há uma sentença de Deus para o hipócrita. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você, igreja. Que a gente entenda que nós precisamos nos arrepender. Esses textos é para nos lembrar que a Bíblia fala em todo o tempo. Se nós não nos arrependermos, a gente vai ter muito que chorar. Mas eu creio que a igreja do Senhor, ela está entendendo o lugar que ela tem que alcançar. Porque Satanás não pode continuar ditando as regras. Ele tem ditado as regras. Mas as regras da terra, elas têm que vir do céu. Porque foi Ele quem criou os céus e a terra. Então as regras têm que vir de lá. Através da minha vida e da tua vida que vai ser manifesto. Mas eu não posso estar enfeitando nenhum bezerro. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que você possa ter o teu particular com Deus, a sua intimidade com Deus. Lembrando que Deus precisa de um homem para ficar na brecha. Ele precisa de só um. Que eu e você nos apresentemos. Por que Ele precisa e não acha ninguém? Porque a gente foge. A gente faz o que esse povo fez. A gente foge. A gente procura deuses para adorar. De diversas formas. Eu espero que o Espírito Santo te alcance, te trazendo com clareza os tipos de adoração que tem sido oferecida, mas que não é o Senhor. Até tem nome do Senhor. Eles não falaram quando ofereceram, né? Oferecer ao Senhor. Mas não era para o Senhor. O Senhor não aceitou. Muito pelo contrário. Moisés falou: quem é do Senhor, vem aqui. O resto, morte. Morte. A minha oração é que esta reunião de hoje alcance o seu objetivo. Que haja uma virada de página na nossa vida espiritual. Que haja uma virada de entendimento. De que tudo que nós precisamos, irmãos, é do Senhor. Não busque outras coisas. Tudo que eu preciso é do Senhor. Porque quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Ele cuida, Ele provê. Ele é bom nisso. Ele gosta disso. Porque através desta provisão, o nome dele é glorificado. Ele é exaltado através dos milagres que eu não tenho acesso, mas ele tem prazer de manifestar milagres. E enquanto o milagre não chega, ele dá uma coisa linda, perfeita, maravilhosa, que se chama graça. Não é? No meio da dor, no meio da angústia, ele vem sussurrando no teu ouvido: a minha graça te basta. Aí tu lembra, é verdade, eu tenho direito à graça. Eu não preciso chorar por isso, eu não preciso sofrer por isso. Eu tenho a graça de Deus ao meu favor. Aleluia! Então, enquanto a tua vitória não chega, fique na graça do Senhor. O Senhor te abençoe. Amém, igreja?